Olá, bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado você que nos assistiu, você que compartilhou essa mensagem, você que recebeu o direcionamento de Deus com cada palavra ministrada aqui. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, amém? Você já se inscreveu? Se você ainda não se inscreveu, vai lá, dá tempo, se inscreve, dá o seu joinha, coloca o seu comentário, a sua dúvida, o seu pedido de oração. Nós estamos aqui para te ajudar, amém? Muito obrigada. Então vamos lá, né? Amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje é o nosso 31º Devocional Família ao Reino. E nesses 31 dias que nós estamos juntos, todos os dias, orando, recebendo de Deus formas de levarmos a nossa família ao Reino. Foram dias de cura, de confronto, de exposição, de pecados, dias difíceis que tudo se levava a crer que nada daria certo, dias que pareciam ser o fim. Hoje está terminando o nosso devocional Família ao Reino, mas na sua casa, na sua vida, as construções da nossa transformação genuína à luz da palavra está apenas começando. Não será fácil, é uma jornada árdua que vai exigir de nós muita dedicação, compromisso, responsabilidade, disciplina e fé. Fé para crer no tempo e no modo de Deus. Nós vimos a importância de sabermos quem somos em Deus e como isso afeta o nosso relacionamento e com a nossa família e o nosso relacionamento com todo aquele que está fora, no nosso trabalho, na escola, onde quer que formos. Deus é Pai, mas só é filho aquele que o reconhece como Pai. Aprendemos que quando não conhecemos a nossa identidade, ou seja, não sabemos o que nos distingue, o que nos caracteriza diante de Deus, abrimos brechas para o inimigo que consegue lançar realidades malignas que acabamos dando vida a elas quando acreditamos. Nós, mulheres, não podemos nos fragilizar emocionalmente, pois isso acaba nos fazendo depender daquilo que o homem diz e não do que Deus diz e do que a sua palavra fala. Precisamos confiar, depositar nossa fé no que Deus pode fazer pelo homem e através do homem, mas sempre colocando todas as nossas expectativas em Deus. Que como Esther, mesmo diante de muitas possibilidades, se destacou para cumprir o propósito que Deus estabeleceu na vida dela. Deus tem propósitos para a sua vida e não importa a condição que você esteja hoje. Deus dá a oportunidade do arrependimento a todos, pois quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Mas quando esse arrependimento não vem, vivemos as consequências do afastamento da palavra de Deus, pois a falta de arrependimento causa isso, nos afasta da presença de Deus e acabamos por viver perdas. Então, o afastamento da palavra de Deus, da presença de Deus, sempre vai nos levar a perdas. Como o filho pródigo, que decreta a morte do seu pai ainda vivo, que se faz órfão de seu pai que ainda está em vida. Naquele momento, ao se afastar do pai, ele perde a oportunidade do crescimento espiritual e do amadurecimento da palavra. Então, nós vimos que todas as vezes que nós nos afastamos da presença e da palavra de Deus, nós perdemos. É uma lacuna que existe,
que pode existir do momento em que você se afasta de Deus até o momento que você se arrepende, que você volta, vai existir aquela lacuna, a lacuna da perda. E nós talvez nunca saberemos o que é que perdemos naquela lacuna, naquele espaço de tempo do afastamento de Deus e da sua palavra. O arrependimento genuíno nos leva ao processo de cura. Sim, a cura se dá por pequenas atitudes de obediência da palavra praticada. Hoje mesmo eu falei com meu filho que obediência, e é o que o avô dele sempre fala, obediência segundo aquilo que nós achamos não é obediência. Se ele acorda às 5 horas da manhã, mas o vô falou para ele acordar às 7, não é obediência. Se o vô dele pede para ele fazer uma flexão e ele passa o dia inteiro fazendo exercício e não faz flexão, não é obediência. Então, obediência segundo aquilo que nós achamos não é obediência. E obediência praticada. Não adianta ouvir e não se propor a realizar da prática e é uma candeia acesa debaixo da mesa. Não adianta você entender, você receber, mas você não praticar. Você não colocar a palavra que você tem vivido, que você tem aprendido na sua vida. É como uma candeia debaixo da mesa. Ela não vai iluminar o que tem que iluminar. A luz não vai chegar aonde precisa. O calor não vai chegar aonde precisa. Aquele ambiente, ele vai ficar com uma pequena luz lá afastado, no fundo. Ele não vai clarear o que precisa clarear. E eu falei aqui, no devocional que nós falamos de cura, que eu estava vivendo a prática da cura na minha vida. E como que eu vivi isso? Por caminhos de obediência. A minha obediência me levou à submissão. E foi na submissão que Deus me levou a curas. Pequenas curas profundas dentro de mim, do passado, de coisas que eu vivi, de coisas que eu passei. Submissão. A partir do momento que eu vivi a verdadeira submissão em Deus, o Senhor começou a me curar. Um dos processos mais importantes da realização da cura é o perdão. Vimos o quanto o perdão é uma ferramenta valiosa para a cura da alma. Mas isso também é uma escolha, como tudo o que nos influencia. Tudo, o mundo de hoje, as coisas, não só de hoje, os tempos sempre nos influenciam, de uma forma ou de outra. A televisão, as companhias, no trabalho, na escola, aonde quer que nós formos, há influências. Cabe a nós tomar aquela influência e seguir ela e acompanhar ou não. Cabe a nós colocar diante de Deus e discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. É uma escolha que só nós podemos fazer. Só você sabe o que se passa dentro de você. Só você sabe quais são as angústias que você tem vivido. Só você sabe os ressentimentos, as dores, as perdas, as mágoas que você, aí dentro do seu ser, tem vivido e tem passado. E só você tem o poder de decidir se a sua condição hoje te faz ir em busca da sua cura ou não. Aquilo que você está vivendo hoje aí, neste exato momento, te leva a procurar uma verdadeira cura, um arrependimento profundo, uma mudança de vida ou não? Ou o que você está vivendo hoje tá bom para você? Não, eu finjo aqui, eu finjo ali, eu coloco uma máscara aqui, eu falo que tá tudo bem ali, eu demonstro uma atitude que tá tudo bem e tá tudo certo, eu vou levando a minha vida. Só quem tem o poder de mudar essa trajetória é você. Então, eu vou repetir. A condição que você está hoje te faz querer uma transformação genuína à luz da palavra ou não? Vimos o poder de uma esposa que ora. O quanto a oração de uma mulher abençoando a sua casa, a sua família, muda realidades dentro de um lar.
A mudança que tanto almejamos em nossos maridos começa em nós, mulheres. E a mudança que os maridos almejam tanto nas mulheres começa em você, homem, marido. Porque somos esposas auxiliadoras, idôneas, criadas e formadas por Deus. É por isso que a nossa oração tem tanto poder, porque foi o Senhor que nos criou idôneas, auxiliadoras, adjuntoras, colunas da nossa casa. Não foi o homem quem disse, não foi algo que chegou ali e começou a se falar. Não, foi Deus quem construiu e constituiu. Homem, você tem o poder de mudar a realidade da sua casa, porque Deus constituiu você como sacerdote do seu lar. Então, tanto você, mulher, como você, homem, vocês têm o poder nas mãos de mudar a realidade da sua casa, do seu lar, do seu relacionamento com o seu cônjuge. Você tem o poder, porque Deus já te deu. Eu quero repetir uma frase que eu disse em um dos devocionais que nós tivemos. Esposa, qualquer homem consegue. A adjuntora, só Deus levanta. Você, mulher, está sendo esposa ou está sendo adjuntora do seu marido hoje? O trabalho transformador do Senhor tem início com aquele que está disposto a mudar. Deus também nos agraciou com a revelação de alguns tópicos de como orar pelos nossos maridos. Vamos relembrar alguns deles? Orar para que os nossos esposos amem a Deus acima de todas as coisas. Orar para que o seu esposo tenha sabedoria espiritual. Orar para que ele seja o marido que o Senhor os chamou para ser. Orar para que ele seja um bom esposo. Orar para que ele seja um excelente administrador do lar. Orar para que vocês sejam pais exemplares segundo aquilo que Deus tem colocado, segundo aquilo que a palavra de Deus tem colocado no coração de vocês. Com isso, um lar gerado de oração vai se gerar filhos segundo o coração de Deus. Quando a gente fala gerar, a gente sempre remete ao nascimento, né? A mulher ali dentro gerando uma criança. E a declaração gerando uma história de transformação que a missão tem trago é justamente isso. Não é aquele físico de uma mulher gerando, mas é aquela ideia mesmo de você gerar dentro de você a transformação do seu lar, a transformação da sua casa, a sua transformação. Então, essa declaração de gerar, ela vem disso, ela vem de você tirar de dentro de você, tirar das forças que Deus tem colocado em você e você construir, você gerar mesmo, você dar à luz mesmo, porque como a gente falo sempre, o crescimento, a transformação, a cura, ela dói muito, porque é muito difícil você se expor a Deus por uma coisa que você fez de errado. Imagina você expor para uma pessoa o seu erro, aquilo que você fez de errado, o seu pecado, aquilo que te envergonha. É muito difícil, é muito doloroso, mas é aí que está o segredo. É você tirar forças de dentro de você, é gerar dentro de você o arrependimento profundo e buscar a sua transformação. A família traz consigo muitas bênçãos e com elas os filhos que são a herança do Senhor. E não esqueça, pais sarados geram filhos curados geram uma nação transformada. Cabe a nós, pais, buscar dentro de nós a transformação genuína. E isso vai transbordar para os nossos filhos, que vai transbordar para os netos, que vai transbordar para as gerações e que vai transbordar para nações. Amém? Eu creio que a transformação genuína à luz da palavra, ela alcança não só a nossa nação, ela alcança as nações.
E é esse o propósito que nós estamos aqui. Alcançar a sua casa, a sua vida, o seu vizinho. Você alcançar o seu vizinho, o seu colega de trabalho. O seu colega de trabalho alcançar o vizinho dele. E aí por aí vai. O que nós estamos aqui, a proposta que Deus tem colocado no nosso coração é essa. A transformação genuína à luz da palavra de Deus. Vimos o cuidado que precisamos ter com o que estamos alimentando a nossa casa, pois nós, pais, somos responsáveis pela alimentação física e espiritual do nosso lar. Que quando a fome espiritual não é saciada, quando em nossa casa não há o pão da vida que é Cristo, a alma, o coração, a mente, cria rupturas que nos enfraquecem, nos fazendo buscar alimentos que nos adoecem. Então, nós temos muitos relatos de pessoas que estão doentes mesmo fisicamente, mas aquelas doenças físicas, muitas delas, a origem é aqui dentro. A raiz é aqui dentro, porque aqui dentro ainda há raiz de amargura, ainda há raiz de falta de perdão, ainda há raiz de muitos vícios e a pessoa não quer abrir mão daquilo. E ela começa a se alimentar com aqueles rancores, aquelas mágoas, aquelas tristezas. E elas acabam adoecendo fisicamente. Aqueles sentimentos ruins, eles vão reverberando para fora e ele vai, acaba trazendo aqui para o corpo físico. E o físico da pessoa não dá conta. Quando o físico da pessoa não dá conta é porque aqui dentro já está tudo corroído, tudo amargurado. Então nós temos que ter muito cuidado com tudo que nos alimenta. O alimento que vai nos saciar espiritualmente é a palavra. E eu digo fisicamente também. Porque se você tiver a orientação de Deus, você não vai colocar porcaria dentro da sua casa. Você não vai alimentar os seus filhos com besteira que vão fazer com que eles adoeçam fisicamente também. Com essa questão de como e com o que vamos nos alimentar é extremamente importante. Foi como Eva, no jardim, começou a decretar a sua queda e a de Adão. Deus precisou procurar Adão, pois aquela ligação da presença de Deus dentro de Adão havia se rompido. A construção da relação entre Deus e Adão se quebrou. E qualquer obra, construção física ou espiritual feita com a ausência de Deus é queda de qualquer obra. Não adianta. Minha mãe falava que era dar murro em ponta de faca. Você não vai conseguir amassar a ponta daquela faca. A sua mão, você vai estraçalhar ela, mas você não vai dar conta de entortar a ponta daquela faca dando murro. Então é a mesma coisa. Se você tiver qualquer ideia, pensamento, qualquer atitude que não estiver diante da presença de Deus, você vai construir para daqui a pouco derrubar. Porque não tem como. O alicerce é Cristo. Cristo é o alicerce de toda e qualquer construção espiritual que nós possamos pensar em viver ou em buscar. Então, se você fizer qualquer coisa sem a presença de Deus, não vai dar certo. Pode até dar por um certo tempo, mas daqui a pouco as paredes vão começar a rachar, as estruturas vão começar a estremecer e vai vir a queda. Cada área de nossa vida precisa ser alicerçada nos princípios e valores de Deus. É uma das formas mais intensas de se conseguir isso, com um bom relacionamento com Deus e com o contato, com o convívio, com a relação, o caso, a união, a ligação com o Pai. Então, uma das formas de nós construirmos as construções da nossa vida com a base que é Cristo é com um bom relacionamento. Por que um bom relacionamento? Porque nós podemos ter um mau relacionamento com Deus, nós podemos ser
estudar a palavra, entender a palavra e não praticar. E não obedecer à voz de Deus. Tudo isso é mau relacionamento. Deus está ali tentando trazer sobre nós um relacionamento saudável, mas nós não queremos. Então nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. É nesses momentos que percebemos que somos totalmente conhecidos de Deus e com isso Ele vai nos desarmando de nós mesmos. Vai tirando todas as nossas ferramentas de defesa e vai nos armando com as dele. Cada peça vai sendo ministrada em nosso coração, nos fortalecendo e nos fazendo permanecer inabaláveis, como as armaduras de Deus que nós vimos quando nós começamos a ter um bom relacionamento com Deus, um relacionamento sadio, saudável. É o Senhor que vai nos desarmando de nós mesmos. É o Senhor que vai baixando o nosso ego. É o Senhor que vai ministrando em nós que nós não somos nada sem Ele. E é o próprio Deus que vai nos armando com as armaduras de Deus. Cada peça, cada detalhe que o Senhor colocar em nós, com aquilo que nós vamos conseguir vencer, aquilo que tem em nós mesmos e também as coisas que nós carregamos durante a nossa vida, as coisas malignas, as alianças terríveis feitas que acabam arrastando a nossa descendência. Então é com essas armaduras que Deus vem nos trazer que nós vamos conseguir eliminar todas elas. Vimos também exemplos de mulheres que usaram tudo o que tinham a seu favor para cumprir a vontade de Deus, que veio para cada uma delas de formas diferentes. Deus, Ele tem me curado de uma forma, e Ele vai te curar, a mulher, de outra forma. Ele vai curar a nossa pastora de outra forma. Ele vai curar a Dalvânia de outra forma. Ele vai curar você, irmã Juscelia, de uma outra forma. Então Deus, Ele tem formas de nos curar e de nos tratar. A minha forma, uma das formas que Deus curou muita coisa do meu passado, muita coisa que estava aqui dentro de mim, e ainda eu preciso de cura de muita coisa, foi através da submissão. A obediência que me levou à submissão. Foi dessa forma que Deus chegou dentro de mim, em algumas áreas, e que o Senhor trouxe cura para a minha alma. Não sei como que Deus vai trazer cura para a sua alma, mas eu creio que Ele vai sim. Aliás, Ele já está. Nós vamos... eu vou falar aqui algumas formas que Deus curou algumas mulheres que nós vimos. O Senhor abriu o coração de uma mulher para entender a palavra de Deus. A palavra que estava sendo pregada. Disposição, servir, coragem, fé, amor, ousadia, dedicação, justiça, financiadora, fidelidade, equilíbrio emocional e sabedoria. Essas são as ferramentas que eu tenho certeza que Deus vai achar dentro do seu coração, dentro de você, para que o Senhor possa trabalhar dentro de você, mulher, e dentro de você, homem também, a reconstrução, a renovação do seu lar. E não é porque já estamos tantos anos casados, nossos filhos estão grandes, que não tem transformação, não. Tem sim. Se o seu filho já está grande, se o seu filho já está casado, se você já tem neto, tem transformação sim. Como eu disse, o Senhor trouxe arrependimento para todos. O Senhor deu a oportunidade de arrependimento para todos. E pode estar começando em você, mulher, em você, homem, a transformação e a renovação da sua família, da sua geração. Porque não é porque os seus filhos estão grandes, e os seus netos, e os seus bisnetos, a gente não sabe até quando o Senhor vai nos permitir viver. Então, nós precisamos começar a trabalhar de hoje a transformação genuína da nossa família. Essas são algumas das características que, em meio a tanta movimentação, cada uma em seu tempo, cumpriu a vontade de Deus e seu propósito.
Que o Espírito Santo de Deus derrame cada uma delas sobre a sua vida. Cada palavra aqui dita, cada ministração. Eu oro e eu peço para que o Senhor continue trabalhando na sua vida. Porque eu tenho certeza que do primeiro dia que você assistiu o nosso devocional Familiar ao Reino, o Senhor já começou a trabalhar na sua casa, na sua vida. O Senhor já começou a trabalhar dentro de você. Eu tenho certeza que já foram expostas coisas do seu passado, expostas coisas aqui dentro de você que só você guardava. E que o Espírito Santo trouxe a memória, trouxe a mente. Então aproveite cada momento, não a partir de hoje, a partir do nosso primeiro dia. Você que está aqui agora pela primeira vez, você que está entrando hoje, não tem problema. Os nossos vídeos vão ficar aí, se você quiser entrar em contato. Não perca a oportunidade que o Senhor tem dado, porque pode ser que seja a única. Nós não sabemos o que nos espera no futuro. Então agarre essas oportunidades que Deus tem te dado. Cada palavra dita aqui, cada oração, cada ministração aqui foi para entrar no seu profundo, naquele lugar que você tenta esconder, naquele lugar que você tenta guardar as 7 chaves. Essas ministrações, essas palavras é para isso. É para te destravar, é para te dar coragem, te dar ânimo, para que você construa dentro da sua casa uma casa segundo o coração de Deus. Amém? Eu quero ler um versículo que está lá em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3. Diz bem assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam, as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Aleluia. O tempo está próximo. Os dias estão se findando. Então, que tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você na sua casa leu, acompanhou, que isso fique guardado e gravado dentro do seu coração, para a glória do santo nome do Senhor. Para que quando o Senhor venha com fogo, lembra do fogo? Que o Senhor é o fogo que vem melhorar aquilo que nós entregamos para Deus. Que quando o fogo do Senhor, quando o fogo que é o Senhor vier dentro da sua casa, ele melhore, ele modifique as tuas estruturas para melhorar o seu relacionamento. Ele modifique os teus pensamentos para que você seja uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. Amém? Em nome de Jesus, que a sua casa seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, que tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus em oração, em clamor, que aquilo que os teus joelhos têm chorado, têm declarado aos céus, não desista. Não desista, porque o Espírito Santo é aquele que vai colher os nossos gemidos inexprimíveis. Aquelas orações que nós não conseguimos falar, de tanta pressão, de tanta dor, de tanto sacrifício. É essas orações que o Espírito Santo vem colher. As orações que as tuas lágrimas vêm declarar. Não desista. Não desista da transformação genuína da tua casa. Não desista da transformação genuína da sua vida. Não desista. O Senhor é contigo, amém? Eu quero agradecer também a todos aqueles que têm cooperado para esse devocional. O pastor Cleito me deu essa incumbência, mas eu tive a ajuda de todos, do Edson, da Alvânia, da pastora Islene, do pastor Cleito mesmo. O Paulo ali sempre orando, a casa dele, a família dele. Muitos dos vídeos, aliás, acho que quase todos os vídeos que nós fizemos foi na casa do Paulo. E que o Senhor prospere você, Paulo, muito, a sua casa, a sua família. Muito obrigado. Que essa hospitalidade que você tem tido com a missão Ressignificar, que o Senhor reverbere na sua vida muito mais. Amém? Que Deus te abençoe. Olá, bom dia. Chegamos no apagar das luzes de 2022. E queremos agradecer, eu e minha esposa, agradecer a todos que estiveram com a missão Ressignificar neste ano.
aproveitando a oportunidade para desejar um 2023 conforme a luz das Escrituras, que vocês e suas casas continuem servindo ao Senhor. Deus abençoe. Olá, graça e paz, bom dia. Que o Eterno continue abençoando a sua vida e a sua família. Eu quero neste momento agradecer. Eu quero agradecer pela sua vida. Você que esteve conosco esses 31 dias nesse devocional, muito obrigada. Eu sei que cada palavra, que cada ministração tocou você de alguma forma. E eu sei que também que você foi mexido por isso. Aí você pode perguntar, e por que você sabe? Porque foi regado de oração esse devocional. E eu quero agradecer a toda irmã, todo irmão da Colômbia, que esteve junto com a nossa irmã Juscelia, que esteve intercedendo pela vida de Cristiane para esse devocional, para que ela fosse usada segundo o Espírito Santo de Deus e não segundo aquilo que ela entende, que ela vive. E verdadeiramente nós vimos isso. Vimos o Espírito Santo usar a Cristiane de forma linda, de uma forma tão tremenda que só Ele mesmo. Aliás, você que esteve conosco esses 31 dias, você deve testemunhar que teve muitas palavras que foi ministrada pela Cristiane que tocou o seu coração. Por isso, eu quero agradecer a cada um de você que esteve conosco, que orou, Maria Gorete, a irmã Edna, a minha irmã Delcineia, todos os outros que estavam conosco todos esses dias, muito obrigada. Que o Eterno abençoe mais e mais. E eu quero fechar desejando um feliz aniversário à nossa irmã Wagner. Wagner, que o Eterno abençoe a sua vida mais e mais, com toda a sorte de bênção que é em Cristo Jesus. Parabéns para você, viu? Que Deus te abençoe. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Muito obrigado você que tem nos acompanhado até aqui, você que tem nos assistido, muito obrigado. E aqui do meu lado estão as nossas redes sociais. Se você quiser entrar em contato conosco, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. E o que não pode faltar é, vamos orar? Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos e bendizemos o teu santo nome neste dia, Pai. Senhor, nós somos gratos, Pai. Gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. O Senhor tem nos acolhido, Pai, para perto de Ti. Muito obrigado, Senhor. Eu quero agradecer, Pai, colocar e apresentar diante de Ti cada família, Pai, que representada, cada pessoa, Pai, que nos assistiu, que se dispôs, Pai, a pegar um pequeno tempo do seu dia e nos assistir. Não é nós que estamos aqui, Pai, não é a nossa cara, não é o nosso rosto, mas é a Tua palavra sendo manifestada, Pai. E que a Tua palavra possa entrar no lar de cada um, possa trazer transformação, cura, possa trazer, Pai, em nome de Jesus, um restabelecimento do Teu reino, Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa achar, Pai, um lugar, uma brecha em cada coração de cada mãe, de cada pai, de cada filho, de todo aquele que tem nos assistido, Pai, e verdadeiramente, Pai, fazer uma construção firme com o alicerce que é Ti, Pai amado, em nome de Jesus. Eu quero, Pai amado, te pedir, e eu quero ministrar, Senhor, no coração de cada um, Pai, daquele que tem nos assistido, daquele que vai nos assistir, Pai amado, uma prosperidade espiritual, uma prosperidade, Pai amado, de entendimento, de conhecimento, uma prosperidade, Pai amado, de discernimento da Tua palavra, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo repouse sobre cada família, em nome de Jesus. Que a mente, Pai, de cada um que tem nos assistido, que vai nos assistir, Pai amado, seja renovada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que o Teu coração, Pai amado, possa estar alinhado com o coração de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Eu quero Te louvar
pela vida, Pai, de cada um. Eu não sei, Pai, quem são as pessoas que têm ouvido da Tua palavra, que têm nos assistido, mas o Senhor sabe cada coração, o Senhor sabe cada dificuldade, o Senhor sabe cada sacrifício que todos estão fazendo, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor entre com providência na vida e na casa de cada um, para a glória do Teu santo nome, Pai. E é em Cristo Jesus que eu oro e que eu agradeço em nome de Jesus. Amém.